Gosto de ver-te grave e solitário, sob o fumo de esquálida candeia, nas mãos a ferramenta de operário e na cabeça a coruscante ideia. E enquanto o pensamento delineia uma filosofia, o pão diário, a tua mão a labutar granjeia e achas na independência o teu salário. Soem cá fora agitações e lutas, sibile o bafo aspérrimo do inverno. Tu trabalhas, tu pensas e executas. Sóbrio, tranquilo, desvelado e terno, a lei comum e morres e transmutas, o suado labor no prêmio eterno. Com essas belas palavras de Machado de Assis, nós começamos o vídeo de hoje falando sobre o filósofo que dá nome a esse poema, Spinoza. E é curioso pensar na situação desse filósofo, de quem Bergson já disse, que todo homem tem duas filosofias, a sua própria e a dele de Spinoza. É curioso pensar por que esse filósofo, que se expressava de uma forma tão peculiar, que escreveu um livro chamado Ética, demonstrada à maneira dos geômetras, porque essa figura foi tão lembrada na história do Ocidente e por que tantas pessoas diferentes se interessaram por ela. E sem dúvidas é curioso pensar que a filosofia de Spinoza teve uma grande influência na cultura ocidental. E nós nos surpreendemos até ao perceber a persistência do papel desse filósofo e da importância que ele teve, que nós, no primeiro momento, não intuíamos. E eu estava lendo o livro de Ferdinand Alquier, Lições sobre Spinoza, na sequência do Lições sobre Descartes, que já foi objeto de vídeo aqui neste canal. Eu, nessa sequência, me deparei com esse livro a respeito de Spinoza, tratando de natureza e verdade, servidão e liberdade em Spinoza. Sem dúvidas, dois temas profundos, dois temas que exigem de nós um, um certo grau de abstração para entender de fato do que Spinoza está tratando e para entender também a situação peculiar de Spinoza em termos do seu vocabulário. Porque Spinoza se coloca na posição de alguém cujo léxico é marcado pelas categorias da filosofia medieval, ao mesmo tempo que ele dá a essas categorias um sentido completamente diverso. Spinoza fala de substância, Spinoza fala de natureza, Spinoza fala de Deus, e ele equivale esses três termos, o que é algo bem curioso, porque na filosofia tradicional, ou na filosofia medieval, esses três termos eles têm certas áreas de interseção, é verdade, mas eles jamais vão se equivaler. E Spinoza equivale esses três termos, o que é bastante curioso, porque Spinoza vai defender que Deus é natureza e que só existe uma substância, que é exatamente a natureza, que é exatamente Deus. E essa defesa vai suscitar uma série de problemas que Spinoza vai buscar resolver por meio do seu sistema. E me parece que essa pretensão de conceber um sistema, ainda que ele próprio admita seja incompleto, marca o percurso spinozista. E Ferdinand Quieu coloca o tempo todo em paralelo com Descartes. Tanto porque Spinoza parte do cartesianismo, e esse é um fato, porque o primeiro livro publicado de Spinoza será o Princípios da Filosofia de Descartes, a primeira parte, na verdade, demonstrados a maneira dos geômetras, quanto porque o próprio Ferdinand Quieu tem por Descartes uma grande predileção. Isso fica marcado nas suas obras. Ferdinand Quieu foi um grande estudioso de Descartes ao longo da vida. E sem dúvida ele vai opor esses dois pensadores para melhor compreender Spinoza. E é curioso porque Spinoza vai, de certa forma, rejeitar o dualismo cartesiano e vai entender que, na verdade, substância pensante e substância extensa não são senão atributos de Deus. E Deus seria a substância única. E nós seríamos modos que realizam essa que realizam esses atributos, que corporificam esses atributos. Então percebam que Spinoza é um filósofo com um vocabulário muito peculiar, vocabulário muito próprio, seu. Ao mesmo tempo que ele é um filósofo que tem algo de si da tradição dos antigos.
Por que eu digo isso? Porque muita gente tenta descobrir um Spinoza ateu, quando na verdade, e o Ferdinand que demonstra ao longo do livro, que Spinoza não poderia se considerar um filósofo ateu. Porque Spinoza se preocupa em escrever uma ética exatamente no sentido de propor ao homem uma via de salvação. E Spinoza não abandona essa palavra, e na verdade essa palavra ganha mais força quanto mais nós avançamos na leitura da ética. Pensamos que um filósofo ateu falar de salvação não faz o menor sentido. E Spinoza também não seria um materialista grosseiro, um mero fisicalista. Spinoza entende que a natureza não é só a totalidade dos entes, não é essa soma, mas ela é essa soma também na medida em que essa soma constitui modos de Deus, expressões divinas, mas é também um certo princípio organizador que nós podemos conhecer e ao qual nós podemos ter acesso e com o qual nós podemos nos pôr em conformidade. E essa conformidade com o raciocínio, com as propriedades que o Deus natureza apresenta, é o que vai constituir para Spinoza o exercício da liberdade. O que para nós parece muito contraditório, porque nós experimentamos a liberdade muito em termos cartesianos, uma liberdade de indiferença, uma liberdade de dizer não, de nos colocar contrários à ordem. E nós experimentamos na visão cartesiana a liberdade enquanto um constrangimento, enquanto uma restrição, a qual nós nos conformamos, porque aquilo constitui a vontade divina. Uma vontade divina separada da minha vontade. Enquanto Spinoza vai dizer que não. A liberdade que eu experimento é uma liberdade que decorre de uma apropriação minha desse raciocínio. É como se eu estivesse fazendo uma demonstração matemática e à medida em que eu me aproprio dos termos dessa demonstração, eu me tornaria alguém livre porque eu me assenhoraria dessa demonstração. E esse ato, esse aprendizado de realizar uma demonstração, eu creio que seja um exemplo bom para retratar o que seja a liberdade na visão de Spinoza. À medida que eu me aproprio desse aprendizado da matemática, e Spinoza é alguém que parte da matemática no primeiro momento, de um Deus matemático, de uma certa unidade, de um certo paralelismo que existe entre substância extensa e substância pensante, à medida em que eu me assenhorio dessas propriedades, eu me torno livre. E eu sou capaz de atingir um certo grau de salvação. Ao mesmo tempo que Spinoza também parte de um paradigma biológico, de uma influência da biologia que é muito marcante na sua obra, sobretudo quando ele vai tratar dos afetos. Ele vai exatamente definir os principais afetos como alegria e tristeza, e a partir daí ele vai derivar os outros afetos. Ele vai mostrar exatamente que nós queremos sempre expandir as nossas possibilidades e que nós experimentamos uma frustração quando a nossa expansão ela encontra obstáculos. E, em certo sentido, essa frustração ela vai ser necessária de uma certa forma para organizar os homens, uma vez que se todos pudessem realizar todos os seus desejos, nós escalaríamos para um regime de desordem social. E de certa forma, é, é curioso notar esse paralelo com a psicanálise e com a importância de uma certa repressão dentro da civilização, certo mal-estar, para a manutenção da sociedade. E Spinoza vai colocar nesse sentido o Estado e o direito como fenômenos arbitrários. E essa é uma marcação curiosa de Spinoza, porque, segundo Deleuze, aproveito aqui para falar sobre Deleuze, porque logo no começo dos cursos sobre Spinoza ele explica essa diferença do direito natural para o direito positivo. Spinoza abandona qualquer pretensão de justificar metafisicamente o direito natural, o direito positivo, na verdade. Ele abandona qualquer pretensão de justificar metafisicamente o direito positivo e ele vai dizer que o direito positivo é um arbitrário para evitar a guerra de todos contra todos. Spinoza vai, de certa forma, chegar por uma via principiológica, por uma via dedutiva, aquilo que, por exemplo, um Hobbes vai chegar pela via indutiva, pela via empírica. Ele vai chegar em virtude da demonstração de um determinado princípio a essa conclusão de ordem prática sobre a organização da política.
E de certa forma, Spinoza vai postular exatamente essa moral pública e uma moral privada. Ele vai mostrar a necessidade de que o poder se imponha sobre a sociedade para evitar que certos indivíduos cuja natureza seria prejudicial à comunidade, que eles prevaleçam e que eles façam mal às outras pessoas. Ou que na verdade eles prejudiquem, né? Eles causem tristeza às outras pessoas. Então vejam que, por um lado, Spinoza vai defender na esfera privada uma moral de que nós devemos expandir, que nós devemos exatamente ter muitas experiências, que nós devemos sempre procurar o nosso crescimento. Ao mesmo tempo que Spinoza também não vai ser um pensador de pregar um hedonismo, uma entrega aos prazeres sensíveis. Ele vai negar essa prevalência dos prazeres sensíveis não porque ele nos ameace com o inferno, mas sim porque ele enxerga que esse prazer, objetivamente, ele tem pouco valor em face de um outro prazer, que é o prazer de natureza intelectual. E a expansão do intelecto, essa maximização do saber, ela será muito mais prazerosa exatamente porque ela não pode ser destruída. Ao contrário dos prazeres físicos que podem experimentar privações, por exemplo, você pode perder a sua potência sexual, você pode contrair uma doença venérea, você pode ter uma perda de libido, por exemplo. Enquanto o prazer intelectual, ele é um prazer que sempre se expande, é um prazer que, de certa forma, nos coloca numa harmonia com esse princípio ordenador. Então, vejam que a filosofia de Spinoza não é uma filosofia que se apegue a esse Deus transcendente, a esse Deus juiz, um Deus que Spinoza abomina, condena e critica de forma muito acerba, mas sim ele defende que esses prazeres, embora participem em certa medida da nossa existência, eles não são os prazeres mais importantes. Eles não são os prazeres máximos da vida. Existe uma outra natureza de prazer, uma outra natureza de felicidade, de alegria, que vem exatamente da expansão do intelecto, da correção do entendimento, como o próprio Spinoza postulou. E esse colocar-se em harmonia é fundamental exatamente porque ele reflete essa visão spinozista de Deus. Embora o Ferdinand Quier critique muito Spinoza pelo fato de ele não aludir a uma experiência que nós possamos verificar de forma simples. O Ferdinand Quier coloca que enquanto Descartes é um filósofo que recorre a experiências acessíveis ao nosso entendimento, nós podemos compreender sem grande dificuldade a dúvida cartesiana. Ela é uma experiência acessível a nós. Todo mundo já experimentou certa dúvida sobre o mundo exterior. E a experiência de Descartes de redescobrir o mundo, de perceber o cogito e de chegar à noção de Deus é uma experiência acessível, uma experiência familiar. Enquanto o fato de Spinoza negar essa experiência da consciência, de certa forma, como algo fundante, ela vai existir em Spinoza. Mas essa consciência, ela não vai ser algo de caráter fundante. Ela é importante exatamente porque ela nos dá acesso a uma certa experiência que não vai estar disponível, por exemplo, aos animais, que não vai estar disponível aos demais objetos. Essa experiência é importante, ela é algo distintivo, mas ela não vai ser fundacional como é na filosofia cartesiana. E Spinoza vai, de certa forma, ser extremamente crítico, por exemplo, da imaginação, mas ele vai dar à imaginação um papel importante, exatamente porque ela participa do chamado terceiro gênero de conhecimento. Né? Porque Spinoza vai dizer que existem três gêneros de conhecimento. O primeiro gênero, que é o gênero grosseiro, que é exatamente o que a gente vê na experiência, né? Aquele conhecimento empírico que a gente vê, por exemplo, para chegar a uma asserção científica, algo defendido, por exemplo, pelos empiristas. O fato de você perceber alguma propriedade por indução seria para Spinoza um conhecimento do primeiro gênero, exatamente porque ele não é
um conhecimento que advém de um princípio. O segundo gênero de conhecimento vai ser exatamente quando eu consigo reportar esse conhecimento a uma essência concreta. Eu consigo entender aquele conhecimento a partir de uma propriedade de um determinado modo. Então eu consigo entender que aquele modo, por ter uma determinada propriedade, ele vai gerar uma certa consequência. E a partir daí eu chego ao segundo gênero de conhecimento. E o terceiro gênero de conhecimento seria exatamente esse momento em que eu tenho uma intuição da eternidade. Esse momento em que eu percebo que essa realidade que me circunda, ela é a única realidade existente. E Spinoza, por exemplo, não vai falar como Leibniz falaria em mundos possíveis. Para Spinoza só existe o mundo que está aqui. Não existem mundos possíveis. Existe o mundo que está aqui, o mundo no qual nós nos colocamos. E na medida que só existe esse mundo, eu não posso pensar em mundos possíveis, eu não posso pensar, de certa forma, em uma liberdade divina, em ter criado outros mundos. Que é algo, por exemplo, pensável pela escolástica e pelo próprio Leibniz também. Embora Leibniz vá defender que Deus criou este mundo e que ele é o melhor possível, exatamente porque ele existe. Enquanto na escolástica isso não é exatamente tão pacificado assim. O Coppelson diz que para alguns escolásticos seria até concebível que Deus criasse um mundo melhor do que o que existe. Mas Spinoza vai achar que isso não tem sentido, porque só existe um mundo, e esse mundo se desenvolveu exatamente porque Deus estava configurado de uma forma e os seus desdobramentos só poderiam gerar esse resultado. Então há uma liberdade de Deus no sentido de que ele é o causador dessas propriedades, essas propriedades existem nele e decorrem dele, então é uma liberdade nesse sentido, mas não é uma liberdade que lhe permitiria, por exemplo, a criação de outro mundo possível ou a criação de algo que o contradissesse. Esse Deus ele se segue como um desdobramento, exatamente como uma propriedade matemática. E nós seríamos, de certa forma, duplamente não livres. Tanto não livres porque não fomos nós os criadores, não. Tanto porque não somos nós os seres, os entes que contêm essa propriedade dentro de si, ou seja, nós somos apenas uma parte, um pedaço, quanto também porque, evidentemente, esse mundo ele exerce as suas propriedades sobre nós e essas propriedades impedem que nós expandamos a nossa essência, que nós consigamos concretizar as nossas potências. Então, nesse sentido, nós somos talvez duplamente não livres. Enquanto Deus seria apenas não livre no sentido de ele não poder, por exemplo, criar outro mundo, outro mundo. O que aconteceria em Descartes, por exemplo? A vontade de Deus não seria uma vontade arbitrária, em certo sentido. É importante enfatizar. Então percebam que Spinoza ele vai postular isso e ele vai defender que ainda assim é possível alcançar uma certa liberdade. O que para muita gente parece contraditório. Como é que eu consigo alcançar uma certa liberdade se eu não consigo, por exemplo, exercer o meu livre-arbítrio? Se nada que existe aqui é produto de uma tomada de decisão minha. Se já está tudo determinado dentro de uma série causal. E Spinoza vai exatamente postular que esse terceiro grau, esse terceiro gênero de conhecimento, ele vai ele vai ser aquele momento em que eu tenho a intuição dessa substância e a percepção de que certa parte do indivíduo sobrevive a ele e certa parte do indivíduo não perece com a morte. E a partir daí é que ele vai propor um olhar sob o ângulo da eternidade, aquela famosa expressão subspecie eternitatis. E esse olhar vai ser exatamente o terceiro gênero de conhecimento. A partir do momento que nós temos esse olhar e que nós temos essa, não diria participação, mas sim que nós conseguimos perceber o mundo sob os olhos de Deus, de certa forma, e que nós passamos a entender que não é que os outros eles sejam exatamente
bons ou maus, e sim porque na verdade eles estão desenvolvendo propriedades que já estão contidas neles e determinam o seu curso de ação. A partir do momento em que nós percebemos isso, nós deixamos de experimentar tristeza, nós deixamos de experimentar ódio pelas pessoas, nós deixamos até de amar aquele indivíduo específico. Porque nós percebemos que tudo aquilo ali é produto de uma série de composições, Deleuze vai chamar de composições de relações. A partir do momento em que eu percebo isso, eu me coloco em uma outra perspectiva e eu posso olhar o mundo por olhos mais benevolentes, digamos assim, por olhos mais compreensivos. E eu não me sinto alguém manipulado pelas circunstâncias, porque eu sei o que vai acontecer e eu sei que tudo que vai acontecer, na verdade, já está determinado. E isso traz uma espécie de consolação a partir do momento em que eu me percebo alguém que participa da eternidade. Até porque eu sou um modo da substância divina. Então, essa consolação espinosista, ela seria uma fonte de contentamento e uma via também de salvação. O que me parece curioso, porque a filosofia de Spinoza, ela tem muito. E esse é um fenômeno até intrigante. Se vocês lerem A Nervura do Real, eu não li o livro todo porque eu não encontrei, vou até comprar para ler, mas eu cheguei a ler um prefácio de uma tradução para o espanhol de A Nervura do Real, em que a Marilena Chauí conta a experiência que ela teve com Spinoza. E ela diz que era de uma família muito religiosa, uma família em que havia muito essa questão da culpa, da ameaça do inferno, da condenação. E a partir do momento em que ela conheceu Spinoza, conheceu a crítica espinosista da religião, aquilo para ela foi uma experiência de consolação enorme, uma experiência de libertação. E me parece que o Ferdinand Quier, no seu livro Lições de Spinoza, talvez não compreenda tão bem Spinoza, pelo fato de que ele próprio não passou por essa experiência. Eu diria que para entender um pouco da filosofia de Spinoza e para possuí-la, para torná-la sua, é preciso ter vivido uma certa experiência com a religião, que muita gente experimenta na modernidade. Essa experiência de uma religião que prega a culpa, que prega a condenação, que prega a privação de certos prazeres em prol da salvação eterna. Essa experiência muita gente vive hoje e muita gente relata sobre a sua formação religiosa. E essa dificuldade, essa moral do rebanho, como vai dizer Nietzsche, marca muita gente. E me parece que Spinoza fala com essas pessoas mais do que com alguém da natureza de um Ferdinand Quier. Alguém mais preocupado com o conhecimento, digamos assim, e com a própria liberdade no sentido de, de liberdade de indiferença, de espontaneidade. E o Ferdinand Quier vai ser mais um cartesiano do que um espinosista. E o Spinoza dele vai ser, de certa forma, um Spinoza visto de fora. Enquanto talvez o Spinoza da Marina Chauí, do Deleuze, seja mais um Spinoza visto de dentro. Esse Spinoza que participa de uma certa experiência. E me parece que no caso de Deleuze o projeto de, de reler Spinoza com outros olhos é uma forma também de fundamentar a imanência dentro do projeto deleuziano. E na medida em que Spinoza vai ser um pensador extremamente crítico da tristeza, em que Spinoza vai falar que nós devemos, de certa forma, combater a tristeza, Deleuze vai se colocar enquanto alguém que estuda Spinoza exatamente para fundamentar o projeto dele de uma filosofia da imanência. E me parece que Spinoza é um filósofo próprio para isso, porque ele é alguém que rejeita a transcendência e se coloca na posição de alguém que vê este mundo e que não se preocupa com possibilidades. Spinoza está preocupado com a situação concreta. E Spinoza é um filósofo, de certa forma, também que subverte o vocabulário da sua época. Embora ele use muito do vocabulário da escolástica, Spinoza vai se distanciar
cada vez mais da filosofia medieval. E vai ser um filósofo que vai enxergar a realidade de uma forma menos comprometida com o direito natural e menos comprometida com uma ordem transcendente. E vai postular, exatamente, a necessidade da instituição de um poder. Então, um filósofo de importância fundamental e um filósofo que vai, com o seu livro, com a sua ética, remodelar também todas as discussões éticas, todas as discussões morais, em aspectos, como ele próprio diz no prefácio ao livro, no prefácio à terceira parte da ética, como se fossem linhas e pontos, de uma forma objetiva, exatamente, saindo dessa perspectiva de bem ou de mal. Spinoza vai dizer que não existe bem ou mal, mas existe o bom e o mal, mal com U. Aquilo exatamente que, como Deus vai dizer, que se compõe com o nosso arranjo e aquilo que não se compõe com o nosso arranjo. Ou seja, convém aproximar-se daquilo que se compõe com o nosso arranjo e evitar aquilo que não se compõe com o nosso arranjo. Então a filosofia de Spinoza vai ser uma filosofia útil ao projeto deleuziano nesse aspecto. E talvez para alguém de bases mais cartesianas, de bases mais kantianas, é o caso do Ferdinand Quier, esse projeto de Spinoza soe um completo nonsense. Mas, sem dúvidas, a filosofia de Spinoza exerce uma grande fascinação, também pelo sofrimento que ele próprio passou, de ter sido expulso da comunidade judaica em que ele vivia, de ter sofrido um atentado contra si mesmo com a faca, ele quase foi esfaqueado, e de ter vivido como alguém encarregado de polir lentes, um filósofo que de certa forma recusou todo o prestígio de alguém que estava destinado a se tornar um rabino, um líder religioso importante da sua comunidade, e preferiu abrir mão de tudo em prol da filosofia. Eu vejo um paralelo grande com Wittgenstein, em certo sentido, porque tanto Wittgenstein quanto Spinoza, em termos biográficos, é bom que se diga, foram seres humanos que rejeitaram uma vida de prestígio, uma formação que lhes garantiria uma boa posição social em prol da filosofia. E é nesse sentido, talvez, que eles sejam, em certa forma, santos da filosofia, ainda que a noção de santidade seja rejeitada por Spinoza. Me parece que para Spinoza falar em santidade é um absurdo, embora seja possível sim falar em salvação em Spinoza. Mas esse caráter místico, mitológico da vida de ambos, sem dúvida é os que os torna tão fascinantes aos olhos do público geral e os olhos também de quem se interessa por filosofia. É um fascínio que atrai as pessoas, sem dúvida. Mas me parece que o projeto espinosista é algo muito peculiar e algo que talvez converse mais com as circunstâncias de cada um do que com um projeto coerente. E me parece que todas as leituras que foram feitas posteriormente sobre Spinoza o utilizaram mais como um ponto de partida, uma inspiração, do que quanto alguém cujas teses caberia desenvolver. Ou seja, se utilizaram de conceitos espinosistas, de uma certa visão da imanência, mas não seguiram exatamente na via de Spinoza. E sim em projetos análogos, em certo sentido. Retomando Spinoza, talvez materialista, um Spinoza comprometido com a imanência, enquanto talvez o Spinoza original fosse alguém preocupado em garantir uma via de, de salvação, um caminho de, de acesso à liberdade e à eternidade. Até o próximo vídeo, pessoal. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal, dê o hype. E se quiser apoiar o nosso trabalho, pode fazê-lo pelo link do LivePix aqui na descrição. Até o próximo vídeo.